Você já se perguntou por que a maioria dos homens parece estar semi-adormecida? Porque eles flutuam pela vida como sombras, mal conscientes dos poderes que poderiam exercer. Gurdjieff disse: o ser humano vive em um sonho acordado, puxado por impulsos mecânicos, uma marionete cujas cordas são invisíveis até para si mesmo. E entre essas cordas, nenhuma prende com mais força do que o impulso sexual. Os homens estão convencidos de que são livres quando se libertam, mas, na verdade, são prisioneiros de um ciclo que não controlam. Disseram-lhe que a liberação é igual a alívio, que o orgasmo é libertação. Mas, aos olhos de Gurdjieff, essa foi uma mentira sussurrada por forças que se alimentam de sua fraqueza. Ele ensinou que o homem tem dentro de si uma substância mais preciosa que o ouro, uma energia sutil que é a matéria-prima para a própria consciência. Cada perda descuidada dela é um roubo de seu eu superior. Desperdiçá-la é roubar o seu próprio devir. Desta perspectiva, o orgasmo não é vitória, mas derrota. É o momento em que a força vital é derramada no nada, onde a possibilidade de transformação é trocada por alguns segundos de cegueira. Se esta jornada para a clareza estratégica é o que te chama, então eu te peço para fazer 3 coisas que mudam o jogo para nós. Primeiro, deixe o seu like agora, porque é a sua forma de dizer ao algoritmo que esta mensagem tem valor e precisa alcançar mais homens. Segundo, se inscreva no canal e firme um pacto com a sua própria evolução. E terceiro, se quiser ir ainda mais fundo, considere se juntar à nossa comunidade exclusiva. O seu apoio é o que financia esta guerra contra a mediocridade. Gurdjieff advertiu que o homem moderno está adormecido precisamente porque não consegue dominar esta energia. Ele a sangra diariamente e com ela sangra sua clareza, sua vontade, sua chance de despertar. Os homens que recusam esta descida descobrem algo surpreendente. Eles começam a acumular o que Gurdjieff chamou de matéria sutil, o alimento da alma. Essa energia armazenada se cristaliza em presença, magnetismo e força interior. É o começo da individualidade real, o lento nascimento de um homem que não é mais uma máquina. Em um mundo onde todos são escravizados pelo impulso, aquele que resiste brilha como fogo em uma caverna de sombras. A recompensa pela contenção não é imaginada. Ela aparece primeiro no corpo, maior vitalidade, nervos mais afiados e uma intensidade nos olhos. Mas o verdadeiro presente é mais profundo. Um homem começa a comandar a si mesmo. Ele não é mais jogado como um pedaço de madeira nas ondas do desejo. Ele sente, talvez pela primeira vez, que tem peso, gravidade, a capacidade de dizer sim ou não sem vacilar. Esta é a liberdade em sua forma mais primitiva, e com a liberdade vem o poder. Lembro-me da história de um jovem artista, um homem de imenso potencial. Seus esboços eram brilhantes, suas ideias visionárias, mas sua vida era um ciclo de picos e vales. Ele trabalhava freneticamente por alguns dias, cheio de inspiração, e depois caía em um estado de apatia e exaustão, por semanas. Ele buscava o prazer como uma forma de recarregar as baterias, envolvendo-se em noites de indulgência, acreditando que a liberação momentânea o libertaria para criar mais. Mas o efeito era o contrário. Após cada pico de prazer, o vazio que se seguia era mais profundo, a névoa mental mais densa. Sua energia criativa, em vez de se acumular, se dissipava. Ele era como um viajante com uma lâmpada mágica, capaz de iluminar qualquer escuridão, mas essa lâmpada tinha um vazamento. E a cada noite, ele usava o pouco óleo que restava, não para iluminar seu caminho, mas para criar uma breve e intensa labareda que o deixava ainda mais no escuro. Ele se queixava de que a vida era injusta, de que a inspiração era inconstante, sem perceber que ele mesmo estava noite após noite derramando o combustível do seu próprio gênio no chão. Ele via o prazer como uma recompensa, não como um custo. A história daquele artista é a história universal do homem moderno. Gurdjieff, em seus ensinamentos esotéricos, usava uma metáfora poderosa e perturbadora. Ele dizia que o homem comum em seu estado de sono é alimento para a lua.
É uma forma poética de descrever como as nossas energias vitais, quando não são conscientemente controladas e utilizadas para o nosso próprio desenvolvimento, são, em vez disso, colhidas por forças cósmicas maiores que não vemos. O homem comum, que passa suas noites escravizado por impulsos que não entende, alimenta essas forças inconscientemente. Ele entrega a sua essência mais preciosa livremente, como se fosse inútil. E, em troca, ele ganha apenas exaustão, vazio e a repetição incessante dos mesmos padrões. Ele é uma bateria sendo constantemente drenada para alimentar um sistema que ele nem sabe que existe. Ele se sente cansado, mas não sabe por quê. Ele sente uma falta de propósito, mas não sabe onde o perdeu. Ele está sendo consumido porque está vazando. Está vazando a energia que deveria usar para construir sua própria alma, para despertar. O homem que recusa a ser esse alimento, no entanto, torna-se perigoso para o sistema. Ele não vaza mais o que o universo espera dele, ele retém. E ao fazer isso, ele começa a despertar do sonho. Quando essa energia é conservada, algo notável acontece. O homem começa a perceber que seus pensamentos se aguçam, suas emoções se estabilizam, sua vontade se fortalece. A névoa turva que antes velava a sua percepção começa a se dissipar. Em vez de ser carregado por humores, ele se carrega. Em vez de ser vítima de seus impulsos, ele começa a agir deliberadamente. Isso é o que Gurdjieff chamava de autolembrança, a rara habilidade de um homem de permanecer desperto dentro de seu próprio corpo. O mundo recompensa tais homens de maneiras que são sutis, mas inegáveis. As oportunidades vêm não por acidente, mas por atração a essa nova vibração. As mulheres sentem nele uma força que é rara. Não é a fome frenética do macho viciado, mas a gravidade imóvel de quem se possui. Outros homens o respeitam instintivamente. Líderes são obedecidos não por causa do cargo, mas por causa da presença. E o homem que retém sua energia adquire esse misterioso peso de comando. Toda vez que você a desperdiça, você reforça o sono. Toda vez que a conserva, você ataca as cadeias que te prendem. Se esta história ecoou em algum lugar dentro de você, se você já esteve nesse lugar escuro, me dê um sinal. Comente abaixo a palavra entendido, não para mim, mas como um ato de reconhecimento da sua própria jornada. Os antigos conheciam essa verdade e a guardavam ferozmente. Pois uma sociedade de homens que se dominam é impossível de escravizar. Mas em nossa era, o segredo foi enterrado sob a pornografia, a indulgência casual e uma cultura projetada para manter os homens fracos. E por quê? Porque um homem que não consegue dominar seu desejo não consegue dominar mais nada. Ele se torna previsível, manipulável, distraído. Ele gasta seu dinheiro perseguindo a próxima emoção. Ele desperta suas noites rolando por imagens que o drenam. Ele perde suas manhãs acordando oco. A sociedade que lucra com sua fraqueza sorri para a sua escravidão. Mas o homem que conserva os assusta. Ele não pode ser comprado, porque seu prazer não está à venda. Ele não pode ser distraído, porque sua vontade é mais afiada que as tentações deles. É por isso que o mundo o recompensa silenciosamente. Quando um homem retém sua semente, seu ímã interior se fortalece. Sua própria presença começa a mudar o curso dos eventos ao seu redor. Ele entra numa sala e, sem uma palavra, as pessoas notam. Elas não sabem por que estão prestando atenção, mas algo nelas reconhece a força vital concentrada à sua frente. Gurdjieff frequentemente falava dos homens como seres inacabados, estruturas semi-construídas sem fundação. Para terminar a construção de si mesmo, ele insistia, era necessário um tipo especial de combustível. Esse combustível é precisamente o que a maioria dos homens derrama sem hesitação. Cada liberação desperdiçada é um tijolo nunca assentado, uma parede deixada em ruínas, uma torre que nunca se ergue. O homem que se abstém, mesmo que parcialmente,
começa a empilhar as pedras ocultas de sua fortaleza interior. Lentamente ele se torna inabalável. À medida que sua estrutura interna se fortalece, sua vida externa começa a espelhá-la. Sua saúde se estabiliza, sua voz se aprofunda, seus olhos brilham, suas palavras carregam peso. Não porque ele fala mais alto, mas porque vem de um reservatório mais profundo de ser. Ele começa a incorporar a qualidade mais rara nos tempos modernos: gravidade. Em um mundo superficial de homens à deriva, a gravidade é irresistível. Ela atrai pessoas, riqueza, oportunidades e respeito em sua direção, como limalhas de ferro puxadas para um imã. Mas a contenção não muda apenas a relação do homem com os outros, muda a relação dele consigo mesmo. Ele não se sente mais um estrangeiro em seu próprio corpo, puxado por desejos que não pode controlar. Ele experimenta, talvez pela primeira vez, o que significa se possuir plenamente. Essa posse é inebriante, de uma forma que nenhum prazer fugaz pode igualar. O homem que retém sua semente começa a provar o fruto proibido da verdadeira liberdade. Não se engane, a batalha é feroz. O corpo vai gritar, a mente vai inventar desculpas, o mundo vai tentá-lo a cada passo. Mas cada ato de resistência fortalece o músculo interior da vontade. E a vontade é a única coisa que a maioria dos homens hoje carece completamente. Eles podem levantar pesos, eles podem ganhar dinheiro, eles podem exibir imagens online, mas quando o desejo cama, eles se curvam instantaneamente. O homem que resiste, mesmo que uma vez, mesmo que por uma semana, começa a sentir que não é mais comum, e a partir desse momento, o caminho se abre diante dele. Cada dia de conservação compõe o poder, cada noite de disciplina aumenta a sua clareza, e lentamente, sem perceber, ele começa a despertar. Ele se torna menos uma máquina, menos um escravo, mais um homem. O homem moderno acredita que é livre porque pode se entregar quando quiser. Ele confunde escravidão com liberdade, confundindo sua incapacidade de resistir como prova de escolha. Gurdjieff chamaria isso de a maior ilusão. O homem que não consegue dizer não, não é livre. Ele é uma marionete puxada por cordas invisíveis. O mundo balança a estimulação na frente dele e, como um cão perseguindo restos, ele obedece. Não há dignidade nisso, mas o homem que retém sua energia começa a perceber algo profundo. Ele vê que seus desejos não são seu verdadeiro eu. São programas, hábitos mecânicos escritos no seu corpo e na sua mente por anos de repetição. Ao recusá-los, ele descobre a possibilidade de um segundo nascimento. O homem que evita o orgasmo renasce em força, em clareza, em um novo domínio de si mesmo, que é tão raro que parece quase sobrenatural para os outros. Eles sentem uma intensidade que os desconcerta. Eles não sabem por que estão prestando atenção, mas algo neles reconhece a força vital concentrada à sua frente. A mudança não é só social, é profundamente pessoal. O homem que conserva descobre que sua mente se clareia, não apenas da luxúria, mas do ruído. Ele começa a pensar com foco, a agir com precisão, a sentir com profundidade. Seu trabalho melhora, sua criatividade se expande, sua capacidade de concentração se multiplica. O que parecia antes impossível, agora parece ao alcance dele. Ele começa a sentir um destino que não pode ser acessado pelo homem comum. O mundo recompensa essa mudança de formas invisíveis. As mulheres que antes o viam como mais uma conquista fácil, agora o veem de forma diferente. Elas não podem lê-lo, não podem prevê-lo, não podem controlá-lo. E esse mistério o torna infinitamente mais atraente do que as hordas desesperadas de homens que as adoram.
os homens também o respeitam mais, sentindo a força de alguém que se governa. Empregadores, aliados, até estranhos reagem a ele com maior seriedade. O homem que evita o orgasmo, silenciosamente, se torna um homem que o mundo não pode ignorar. Gurdjieff ensinou que a energia é moeda, e a maioria dos homens está falida antes mesmo de suas vidas começarem. Mas quando você conserva, você investe. Cada dia de disciplina adiciona riqueza ao seu banco interior, e como juros compostos, essa acumulação cresce exponencialmente. Logo, você não está apenas mais forte em corpo e mente, mas mais rico em espírito. Esta é a verdadeira moeda da vida. A capacidade de influenciar, de criar, de comandar respeito sem implorar por isso. O caminho da indulgência leva para baixo. Fadiga, vício, vazio. O caminho da conservação leva para cima. Força, maestria, despertar. É por isso que Gurdjieff insistia que muito poucos homens despertariam, porque a maioria prefere trocar a eternidade por um momento de prazer. Mas o homem que recusa essa troca começa a vislumbrar o verdadeiro tesouro escondido dentro de si. Ele percebe que a vantagem secreta não lhe é dada pelo mundo, ela é gerada por dentro, e então o mundo simplesmente a espelha de volta. Gurdjieff descrevia a maioria dos homens como máquinas, repetindo padrões sem fim e sem consciência. Eles acreditam que estão vivos, mas, na verdade, são pouco mais do que respostas programadas. A indulgência sexual é o programa mais forte de todos. Ela mantém os homens escravizados a seus impulsos mais baixos, garantindo que nunca questionem quem são ou o que poderiam se tornar. Cada liberação os amarra mais profundamente ao sono. Cada indulgência os cega ainda mais para a realidade. Eles vivem, mas não existem. Mas quando um homem começa a resistir, algo extraordinário acontece. O padrão automático começa a quebrar. Ele descobre que pode dizer não a si mesmo. E essa descoberta o abala até o âmago. Naquele momento, ele percebe que tem uma escolha. E com a escolha vem o primeiro gosto de liberdade. Essa liberdade é frágil no início, mas com a prática ela cresce. O homem que evita o orgasmo está treinando sua vontade na arena mais fundamental de todas, o domínio sobre o desejo. Essa maestria se espalha por todas as partes de sua vida. Ele descobre que pode trabalhar por mais tempo sem distração. Ele pode concentrar quando os outros ficam inquietos. Ele fala menos, mas quando faz, as pessoas ouvem. Ele se porta com uma intensidade calma que desconcerta aqueles ao seu redor. Não porque ele tenta, mas porque as pessoas instintivamente sentem sua força. Em um mundo onde os homens estão constantemente vazando energia, o homem que a retém irradia uma força que não pode ser ignorada. Até o dinheiro parece fluir de forma diferente em direção a tal homem. Gurdjieff insistia que energia atrai energia, e o homem que conserva carrega um magnetismo que atrai oportunidades. Não é um disparate místico, é a lei da vida. Onde há energia concentrada, há poder, e onde há poder, há sucesso. O homem que retém sua semente está literalmente investindo em si mesmo no nível mais primal de todos. A sua criatividade também desperta. Se o que você está ouvindo aqui é a verdade que ninguém mais tem a coragem de dizer, então você tem uma missão. Deixe o seu like neste vídeo. Seu like não é vaidade, é um farol. A mesma força que antes o impelia à liberação compulsiva é agora redirecionada para construir, escrever, criar, resolver. A fome inquieta da luxúria torna-se a fome inquieta pela realização. É por isso que tantos grandes homens da história viveram em longos períodos de abstinência. Eles não estavam privados, estavam empoderados. Eles transmutaram a energia do desejo no fogo do gênio. E, entanto, a maior transformação é espiritual. Gurdjieff disse: o homem nasce sem alma, mas com a possibilidade de cultivar uma.
A energia sexual é a matéria-prima para esta alquimia. Desperdice-a e você permanece uma máquina. Conserve-a e você começa a cristalizar algo superior dentro de si. Essa cristalização é rara, mas uma vez que começa, o homem não é mais como os outros homens. Ele anda nas mesmas ruas, respira o mesmo ar, mas por dentro ele é diferente, mais desperto, mais vivo, mais real. É por isso que os homens que evitam orgasmos ganham o que os outros não podem. Eles ganham presença, eles ganham comando, eles ganham um senso de permanência interior em um mundo de impermanência. Outros podem rir, outros podem zombar, mas no fundo, esses mesmos zombadores sentem a diferença quando estão na presença de um homem que se mantém sob controle. É o respeito silencioso que não pode ser comprado, somente conquistado, através da maestria. Para entender por que o mundo recompensa o homem que evita o orgasmo, você deve primeiro compreender o quão raro ele é. Gurdjieff observou que a humanidade vive em um estado de sono e só alguns provam o que significa acordar. Entre esses poucos, menos ainda aprendem a guardar sua energia vital. Este homem é excepcional. Em uma multidão de 1000, ele é aquele cuja presença não pode ser confundida. Ele não é mais barulhento, não mais condecorado, mas sua presença irradia uma força que o diferencia. O homem se torna mais ágil, mais limpo, mais definido. Sua vida deixa de ser um borrão de impulsos e, em vez disso, torna-se uma obra de arte esculpida por sua vontade. Este é o primeiro gosto real de individualidade, o processo lento, mas inconfundível de se tornar alguém em vez de qualquer um. Gurdjieff diria que o homem começou o trabalho, não o trabalho externo de ganhar dinheiro ou status, mas o trabalho interno de construir uma alma. A energia sexual, quando conservada, torna-se a matéria-prima para esta arquitetura invisível. A maioria dos homens morre com nada mais do que apetites, mas o homem que conserva começa a carregar algo permanente dentro de si. Ele começa a cristalizar uma essência que sobreviverá ao seu próprio corpo. Essa essência é o que faz as pessoas lembrarem dele muito depois que ele saiu da sala. É o que dá peso às suas palavras, gravidade ao seu silêncio, magnetismo à sua presença. É o que faz os outros dizerem: havia algo sobre ele que eu não consigo explicar. Não é carisma no sentido superficial, é o brilho da força vital armazenada, a aura inconfundível de quem se recusou a se derramar como água no chão. E talvez esta seja a maior ironia. O homem que evita o orgasmo ganha não apenas força, não apenas respeito, mas liberdade. Ele não é mais escravo de seus desejos. Gurdjieff disse que homens reais são raros, não porque a natureza não possa produzi-los, mas porque a maioria desperdiça a própria energia que poderia torná-los reais. Ele comparou as pessoas comuns a recipientes inacabados, recipientes frágeis com buracos que vazam tudo de valioso. É isso que o orgasmo faz. Ele transforma um homem em um jarro vazando. Ele pode se encher de comida, dinheiro e prazeres fugazes, mas a verdadeira substância de seu ser escorre dele sem ser notada. O mundo descarta tais homens sem cerimônia, pois não tem nada duradouro a oferecer. Mas quando um homem conserta o buraco, quando se recusa a vazar, a mudança não é gradual, mas revolucionária. Ele sente uma força crescendo nele que o choca no início. Seu corpo vibra de forma diferente, seus nervos carregam uma corrente mais alta, seus pensamentos vêm com maior intensidade. É como se ele estivesse vivendo em uma névoa e agora respirasse ar da montanha. Outros também sentem. Eles podem zombar, mas sua zombaria esconde um mal-estar, porque não conseguem explicar por que ele se sente mais pesado, mais afiado, mais vivo. Se esta jornada te deu clareza, então integre essa decisão. Deixe seu like como um selo da sua compreensão, para que essa mensagem chegue mais longe. Comente qual foi sua maior descoberta.
E, o mais importante, se inscreva no canal e junte-se à nossa comunidade para garantir que você nunca mais ande sozinho. Alguns dos nossos vídeos mais importantes sobre o tema vão aparecer na sua tela no fim do vídeo. Lembre-se, o mundo não ignora tais homens. Ele se curva a eles, ele os recompensa, ele os lembra. A escolha está diante de você: indulgência e sono, ou contenção e despertar. Fique com Deus e até o próximo vídeo.